Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com Guilherme Silva falando de inclusão. Mais uma vez, mais uma live para vocês, para a gente estar passando um pouco de um conteúdo importante, que eu sempre tento buscar para vocês o que a gente precisa, né? Um pouco da nossa inclusão, mostrar o que a gente precisa e as pessoas que vão assistir também entender um pouco o que é a vida em torno da inclusão. Pessoal, agradecer a todo mundo que está chegando. Peço que dê um oi, um certinho, para se está tudo ok, se o áudio está perfeito para vocês aí. Que a gente tenta sempre fazer o melhor para vocês e para a gente estar passando esse conteúdo aí. Como vocês sabem, né? Quem está chegando agora também vai entender um pouco, tá? Esse é um projeto que já faz mais de 3 anos aí que está na ativa, graças a Deus, graças a vocês que estão junto aí, seguindo, meus seguidores, que estão sempre apoiando que o canal esteja aí para vocês, para estar interagindo. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos, primeiro de tudo, eu não posso sempre deixar de agradecer o que faz acontecer, vocês primeiramente e os meus apoiadores. Não posso estar deixando de falar do Mamas Burger, restaurante aqui no município de Capão da Canoa, onde é um lugar excepcional. Para a inclusão, quer levar teu filho, pode ter certeza que vai ter um atendimento especial. O Joel é um cara sensacional, proprietário, sempre inativa. Eu sou suspeito a falar também, porque faz mais de 9 anos que vou lá, junto com meu filho, a minha família, para a gente estar interagindo, almoçando ou jantando. Também não posso deixar de estar falando também de Eu Patrão Barber Shopping no município de Imbé. Thiago, o patrão, o proprietário, o cara que tem um trabalho sensacional, um trabalho humanizado, ele tem um carinho, tem um atendimento, assim, eu posso chamar ele de um anjo de tesoura, porque ele faz um atendimento com autista lá que não assim, ó, sem comparação. Vocês podem entrar em contato com ele. O Patrão Barbershop é na frente do Mercado Super Bom na Venda Paraguaçu em Imbé. Fácil localização. Também não posso deixar de estar falando da Doble, né, comunicação digital. Também de Karen Melissa, psicopedagoga. Não posso também de Regis Tatu. Siga as redes sociais deles, né? Regis Tatu e Bruno Costa Tatu. Também são profissionais aí que trabalham na área da tatuagem aí, que também estão sempre fazendo um excelente trabalho. Também não podia deixar também de falar dos meus amigos, parceiros, canais do YouTube também, Dark Nauta e Wagner Bike Trip também, que tem um canal também muito importante, bem interessante para quem quiser acompanhar. Pessoal, vamos para aquilo que vocês mais gostam, de que a gente está aí interagindo, conversando com essa convidada que vai chegar aí, tá? Mas antes de tudo isso, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Guilherme Silva, sou pai atípico, 2 filhos, o Daniel e o Gabriel. O Daniel com 17 anos, autista nível 3 de suporte severo, não verbal. E o Gabriel, típico, chegando a seus 20 anos aí. Então, sou um pai abençoado aí que também trago para vocês esse projeto que trago aí para vocês, para a gente estar interagindo. Pessoal, a gente está chegando aí com essa convidada. Assim que ela chegar, vai se apresentar e a gente vai falar muito deste assunto, tá? Muito deste assunto. Então vamos tentar buscar ela aí para a gente estar conversando e interagindo nessa live aí mais uma vez. Vamos buscar aqui a convidada. Acho que ela vai... Ela se apresenta e eu começo a fazer as perguntas. Chegou. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ok? Tudo Oi, certinho. boa noite. Tá ouvindo? Tudo certinho? Tô ouvindo certinho. Então tá bom. Tá bem certinho aqui também. Tá perfeita a voz, graças a Deus. A gente sempre fala porque a internet é assim. Já tô acostumado. Já não é de hoje, então a gente tá acostumado. Peço que te apresente e aí a gente vai fazer uma live bem tranquila, tá? Não precisa ficar nervosa, sempre falo, bate-papo é pra gente descontrair com compromisso, mas é assim. Vamos lá que agora é contigo. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite pra Vivi ali, pra Letícia, que estão nos acompanhando. Oi pras gurias ali. Oi pra ti, Guilherme. Muito obrigada pelo teu convite. Acompanho a tua família, acompanho a tua jornada. Nos conhecemos, né, desde logo após o diagnóstico da Maria, assim. Lembro de ti na caminhada, né, na caminhada do autismo ali. E desde então eu acompanho, acho incrível o teu trabalho. E
É uma honra para mim estar aqui hoje participando disso, podendo falar um pouco, né, sobre a rotina das famílias atípicas, que muita gente ainda não, muita gente que não convive, não tem nem como imaginar, né, alguns perrengues que a gente passa, não só como profissionais, não só como ativistas, mas como pais, né, como pais das pessoas, né, com o transtorno do espectro autista ou responsáveis, enfim, né, alguém que tenha uma pessoa com essa condição na família. Com certeza. Susan, assim, ó, eu vou fazer uma primeira pergunta, na realidade não tem como não fazer, por eu também ser pai atípico, tá? Primeiro nós vamos saber um pouquinho da tua história, né? Tu como mãe atípica, né? Como mãe e atípica, né? Você mãe e depois acaba virando atípica, a gente diz, até descobrir o diagnóstico, né? Então conta um pouquinho dessa tua história, dessa tua filha, que eu tenho um carinho muito grande, tenho que te falar, tá? Que nós tivemos um evento uma vez, na época que eu fazia parte do Moab, que até tu falou pra mim que tu ficou espantada porque ela veio no meu colo, ficou no meu colo e ela não, sabe? Então acho que isso é meu, agradeço a Deus porque com criança e sempre tem O esse Dani, jeito de... Então, conta um pouco da tua história e até a gente chegar na profissional, que é a advogada aqui, que eu sei que é um excelente profissional. então, nós tivemos o diagnóstico da Maria quando ela completou exatos 2 anos e 1 mês, né, de idade. Nós já estávamos aqui em Tramandaí. Começamos a verificar algumas coisas. Ele não sabia nada sobre o autismo, e isso é uma coisa que eu acho muito importante de falar. Porque às vezes as pessoas ali que na volta, ou alguém se culpa, bah, mas eu não sei nada, né? Geralmente, quem só vai tentar aprender mais sobre o autismo, só vai tentar se especializar naquilo, quem tem alguém na família para proporcionar para aquela pessoa uma qualidade de vida, né? Nós tivemos o diagnóstico dela após os 2 anos dela, pela questões ali, né, bem oriundas do autismo, os característicos mesmos, que é a Maria Luísa, né, que é a nossa filha de 4 anos, ela é autista grau 2 de suporte, caminhando para o grau 1, se Deus quiser, né? Porque ela já consegue formular pequenas frases. Quando tivemos o diagnóstico dela, ela não falava nada, não olhava nos olhos. As mãezinhas aí que têm algumas dúvidas, né, já podem ficar ligadas nas características. Ela não respondia chamados, ela enfileirava bastante brinquedos, ela tinha e tem ainda a rigidez cognitiva muito forte, que é aquela ela precisa, né, de uma previsibilidade de tudo, e não é tipo assim, ela precisa saber que ela vai viajar na semana que vem. Ela precisa saber que ela tá aqui em cima, no segundo andar da casa, e ela vai descer as escadas, né? Ela precisa saber que daqui a 5 minutos ela vai tomar banho. Ela precisa saber que eu vou botar a mão no cabelo dela para tirar o rabicó, porque se ela não souber, já bagunça toda a cabeça dela. E esse tipo de coisa começou a chamar atenção. E aí eu comentei com meu marido e eu disse assim, olha, amor, eu não sei se tu já ouviu falar sobre o autismo, tá? Mas eu tô vendo algumas características bem marcantes na Maria. Nessa época a gente trocou de cidade e na troca, na bagunça da mudança, ela não desceu do meu colo. Ela não desceu, ela gritava, ela batia a cabeça e ela começou a ter muita crise noturna. De acordar de madrugada e fica mais de hora tendo aquela crise. De bater a cabeça, de nos agredir, de se agredir, de chorar e não parar mais de chorar. É uma coisa muito além daquela birra de criança, né, Guilherme, que a gente costuma falar. Então, a gente começou a verificar essas características e desde o início, e eu enfatizo muito essa parte também, porque eu sei que não é a realidade das mães atípicas, né, das famílias atípicas. Desde o início, o meu marido, ele disse, olha, eu não sei se é, talvez acho que não seja, mas se tu acha, vamos atrás e vamos descobrir. Então, desde o início teve aquela aceitação, mesmo sem ter a certeza que era, né, pelo bem dela. Então, nós fomos atrás, fizemos exames, fizemos o exame Bera, fizemos o eletroencefalograma para se certificar de que não se tratavam também de outras comorbidades, né? Até que tivemos o diagnóstico, juntamente com a escola dela na época ali. A partir daí, a gente já começou a buscar as terapias, né? E eu digo também, como mãe atípica, que quando tu tem o diagnóstico, a tua cabeça ela vira do avesso. E aí tu procura informações. O que é terapia ocupacional? O que é psicopedagoga?
Como assim 20 horas de terapia por semana? Minha filha tem 2 anos, né? Como assim tomar medicação? Isso não é possível. O que é método ABA? Tu chega com aquele horror de coisa na tua cabeça e tu não sabe por onde começar. E aí é o perigo que vem daquele luto que tu tá vivendo também, porque tu vive um luto. E não é que tu não ame o teu filho. Eu costumo dizer que quem me conheceu antes do diagnóstico precisa me conhecer de novo, porque não tem nada de mim hoje no que era antes, né? Eu amo a minha filha muito mais até, como diz o meu marido, a Mariazinha não seria ela se não fosse o diagnóstico. Mas assim, tu precisa enfrentar aquele luto para ir à luta, né? De uma forma bem clichê. Só que aí eu comecei a ver que a minha profissão, fui policial militar por muitos anos, né? Amava o que eu fazia, quem me conhece antigamente sabe também, eu era apaixonada pela minha profissão. Só que eu comecei a ter algumas pendências ali dentro, algumas dificuldades que eu não esperava ter, né? E eu comecei a ver também que não fazia mais sentido eu estar ali. Uma, porque eu não conseguia ajudar minha filha do jeito que eu queria. E outra, porque eu precisava, e eu sentia realmente que eu precisava ajudar outras mães. Que assim como eu, chegaram, bateram de frente com aquele diagnóstico e ficaram perdidas. Né? Quem é que vai te acolher quando tu tá recebendo aquele diagnóstico? É um grupo de mães e pais atípicos que estão entendendo aquilo que tu tá falando. E daí eles dizem assim, vem pra cá que eu tento te explicar, né? Que foi o que aconteceu, inclusive, contigo na época, eu lembro bem disso ali, né? Do pessoal, o primeiro contato que eu tive com isso, né? E mais o pessoal ali também, a Josi, enfim, mais uma galera ali que teve. E que eu agradeço muito também, porque teve aquele, né? E aí tu descobre uma nova forma de viver a vida, né? Dizem assim, pô, tu só vive pro autismo, né? Tu só fala sobre o autismo. Gente, é necessário. E se fosse o teu filho? E se tu precisasse de do novo caminho pro teu filho? Tu tem que imaginar, de alguma forma, que ele vai ter segurança para ter uma vida, né? Ela não vai ter 4 anos para sempre, como ela tem hoje. Eu preciso aproveitar essa fase de desenvolvimento dela até onde eu conseguir, para que lá na frente não seja um prejudicial a ela, né? O diagnóstico, porque tem. O autista, ele tem como viver com o diagnóstico e tem como viver bem. O que impede isso hoje, claramente, além, é o poder público, que impede muito isso, que ainda não entende, né, as dificuldades que as famílias atípicas passam, que a gente não tá pedindo um favor, que tem tudo escrito na lei, tá tudo aqui, e a gente tem que ficar lá batendo, batendo, batendo. A instituição que tu trabalha, seja privada, seja pública, né? Não é o meu caso, porque eu tive muito apoio familiar, mas muitas vezes a própria família não entende, né? E aí tu começa com o pai, tu vai pro avô, tu vai para um tio. A minha família toda incluiu a minha filha. E eu sei que isso é raridade. Eu tenho uma rede de apoio incrível, maravilhosa, presente de todas as formas. Mas eu sei, eu tenho consciência que isso não é a realidade de muita gente. Eu pude largar um serviço público de 11 anos com estabilidade para abrir o meu escritório de advocacia e tomar espaço. Mas eu sei que isso não é a realidade de muita gente, né? Então a gente precisa ter consciência. Não é que exista uma mãe mais atípica que a outra, mas é que nem todas as mães, nem todas as famílias vão ter as mesmas oportunidades. Então eu acho sim que cabe a quem tem essa oportunidade de fazer por quem é mais difícil de ter, né? Com certeza, sabe? Que eu te digo. Eu falo demais. Não, mas é assim, mas o importante é isso, eu preciso, a gente, não eu, né? Eu sempre falei, eu preciso, as pessoas precisam entender mesmo a situação. Porque a gente vê que é difícil lidar, sabe? Só que muitas vezes as pessoas olham o Guilherme, olham a Susan, eu sempre falo, eu dou um exemplo meu, sabe? Que todo mundo vê sorrisos, vê isso, vê aquilo, mas ninguém sabe o que é o dia a dia. O dia a dia mesmo, dentro de casa, a evolução deles, como é que vai ser, como é que eu falo assim, sabe, eu gosto, não é que gosto, eu falo muito assim, Guilherme, eu não consigo pensar lá na frente, lá na frente. Dói, né? Porque se eu pensar lá na frente, eu digo pelo nível de suporte que ele tem, todos os níveis é difícil, tanto um, dois ou três, eu sempre digo assim, muita gente, mas o 3 é severo, o 1 também é muito difícil, 2 também é. Eu digo assim, o autismo, ele não é tão fácil de lidar. Eu sempre não é tão fácil lidar,
porque a gente vivencia e entende aquilo ali, e mesmo sendo fácil. Porque para outros, mas é a tal da birra. Gente, não é assim. Se Não fosse, julga a né? pessoa. Seria tão fácil Eu ser. queria, eu queria que Eu fosse, sabe? De verdade, sim, sabe? fosse. Mas tem uma coisa também, é como tu falou antes, quando tu foi falando, foi dizer assim, eu tô vivenciando bem de verdade 14 anos de autismo, tá? Ah, E tudo nada, mas tu sabe, não, a gente tem que aprender sempre. todos os Porque dias. eu posso falar hoje, nesse exato momento, de uma semana para cá, eu sou uma pessoa muito aberta e sincera, quiser conversar comigo vai saber. Eu estou vivenciando uma nova dificuldade. O meu filho convulsionou Foi. há uma semana atrás. Ah, Então, como é que é isso? É que nem assim, pô, mas tu sabe lidar com autismo. Entendeu? É aquilo lá, a gente não sabia, aprende. Mas agora, como é isso? é. Já consultou no médico, medicação, ajeita daqui, ali, rotina, faz, não faz. Eu tenho uma coisa também que às vezes as pessoas falam assim, o meu filho, ele não é do meu primeiro casamento. Quase todos os finais de semana tá comigo, um sim, outro não, mas eu sempre estou envolvido em questão dele. Se é uma terapia, se é como é que tá. E agora mais ainda. Hoje ele está comigo aqui, está dormindo, e agora eu vou falar como um pai. Acha que eu vou conseguir dormir mesmo sabendo que ele está bem? Sim, porque se convulsionou uma vez, quem é que vai dizer que não vai acontecer de novo? A gente não Eu pode. rezo que não. É. Não vai acontecer mais, está medicado, tudo mais, a gente tem aquilo de pai. A preocupação qualquer outro pai também tem. Se tu tem um filho que Exato. não tenha nada, tu também te preocupa. É teu filho, a pessoa se preocupa. Mas a gente vivenciando essas situações, eu sempre falo assim para mim, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias. O filho que eu tenho, os dois filhos que eu tenho, eu sempre falo como é uma fala nossa, isso é fala do autismo, que é quem vivencia mesmo, quem corre, quem luta, quem faz. Eu não seria essa pessoa se eu não tivesse o meu filho como ele é. Eu Exatamente. sempre falo, se o Daniel fosse uma pessoa, um adolescente típico, nada, por um exemplo próprio, eu não estaria hoje, nós não estaríamos hoje conversando É. aqui. Não teria a oportunidade de ter te conhecido e sabendo a pessoa que tu é, e não vou falar nenhum profissional, também da pessoa que tu é, e depois vem todos os passos, o profissional e o ser humano que a gente acaba criando e vivenciando, porque vivenciar o mundo azul, sabe, que Ah, muitas ai, vezes meu azul. romantizo. É. É isso que a gente acaba rindo, a gente acaba. Mas para deixar isso aí ficar azul, não é fácil. Eu sempre falo, mas o teu filho sai para almoçar, eu saio para ir no mercado com ele, eu já viajei de ônibus. Só que não é aquela situação assim que tu pegou ele hoje, foi lá no mercado e tá pronto. Várias vezes eu não consegui, parou no meio do caminho. Sim. O simples cortar o cabelo. Não foi lá, hoje eu vou lá cortar o cabelo. Ó, Daniel, amanhã nós vamos cortar o cabelo. Tá. Já fui algumas vezes de chegar no lugar e parar, voltar para casa. E aí, é Tu, uma vi- frustração? é. Tu Tem que lidar vive, com tudo isso. tu vive sempre no 220, né? Tu vive sempre ligado e não adianta. Todo mundo fala, ai, né? Vai se desenvolver. Ai, ela tá indo tão bem. Ele tá indo tão bem. A gente sabe disso, mas ela não tá indo tão bem porque a gente deixou o baile rolar. Eles estão indo bem porque a gente investe. A gente investe tempo, a gente abdica de muita coisa por eles. Ah, mas tu tá reclamando? De forma alguma. Eu só preciso que as pessoas enxerguem isso para elas tentarem respeitar e acolher um pouco mais. Quando elas verem, por exemplo, um autista tendo uma crise num lugar público. E agora eu vou contar aqui rapidinho. Eu vou deixar Mas de contar, mas vou te cortar uma coisa, porque assim, ó, muitas vezes eu podia deixar de não fazer nada com meu filho para não fazer algumas situações que ele não sai de passa. casa, né? Meu filho, várias vezes, no estar no local, ele se desorganiza. Ele vai me morder, vai me beliscar. Eu já fui em caminhada, em corrida com ele, assim, nos locais. Só que o que eu penso? Eu também preciso, ele também precisa. Claro, Porque além de eu ter que mostrar, eu vou me expor. Tudo bem, nós vamos se expor, eu e ele. Mas também ele vai entender que ele pode estar ali. exatamente. Se desorganizou naquele momento, mas depois ele está lá. Não, ele E tem o aí, como direito é. de estar lá, né? Ele tem o direito. Como é que eu vou trancar minha filha dentro de casa e não vou levar na pracinha? Porque eu cheguei um dia na pracinha,
e viu uma senhora falando para outra lá que ela tinha um autista tenebroso, assim, retardado em sala de aula, sabe? Tu vai, né? Como é que eu não vou levar minha filha no mercado quando eu quiser ou quando né, é necessário? Porque também nós somos pais, nós somos mães, nós trabalhamos, nós não temos, né? Como sempre deixar eles em casa para fazer coisas que talvez eles não gostariam. A gente precisa, às vezes é necessário, Eu tenho um né? Eu, adolescente de 17 anos que eu tenho que ficar eu tenho, ou ele vai comigo, ou eu fico em casa. Eu não posso exato. deixar ele. Imagina, não, é 3 ainda. É totalmente. Como é que tu vai explicar para alguém que o teu filho com 17 anos necessita do teu auxílio o tempo inteiro, né? Como é que tu vai enfiar isso na cabeça de uma pessoa que não acompanha, na cabeça de uma pessoa que não convive com essa situação, né? Tem muita gente que não tem nada a ver com isso, mas tem gente que precisa saber. Nós estamos em 2024, né? O judiciário precisa saber disso aí e não precisa que eu implore para isso, né? Tem uma lei ali para Leis, né? ela foi feita para isso. Leis. Então, assim, Quer ver? Vou citar um exemplo para ti, questão de lei. Agora que tu falou de lei, eu vou numa lotérica em Capão, até não vou pronunciar o nome, mas eu falei uma lotérica. Que tu vai ali na fila, assim, já tá, botou, fez um papel lá pra. Tem a plaquinha normal lá, que de deficiência, tudo lá direitinho, a placa é por lei, mas ainda não tem o lacinho do autismo. Tá. Mas tá lá. Tem a placa lá, tudo bem. Aquela igual, luta de igual. sempre. Eles não Tem a têm lei, mas tá lá. É igual. igual. Só que tu olha assim, daí fizeram a fila. Aí botaram, porque para organizar a fila, eles fizeram de papel mesmo, escreveram lá, digitaram no computador e saiu numa folha, né? Aí grudaram em cima assim, fila única, daí a outra lá, jogos, fila única, e quando eu olhei e li aquele negócio, assim, eu não acreditei. Pessoas portadores de deficiência. Gente, não se fala mais portador de deficiência. É Portador pessoa de deficiência. Pessoa com deficiência. com Aí, deficiência. quando acabou de dizer, nós estamos em 2024 e E aí é um eles ainda não. comércio. E aí eu até comentei lá com a moça, mas eu não. É que eu sou assim, sabe? Eu não vou fazer o tumulto. Sim. Dependendo da situação, claro. Mas tá Exatamente. ali a placa ali, vai ter alguém que um dia vai reclamar lá. Mas eu falei pra moça lá, ó, aquela lá escrito lá em papel, tá escrito assim, é pessoa com deficiência, tá escrito errado. Ou eu tô falando, outra pessoa pode chegar aí e querer reclamar. Ah, não, então tá. Mas então tá, foi só me atendendo. Eu vou várias vezes lá. Assim, E ó, continua a mesma. esse bola pro E que tu fala. continua a mesma lá. Eu É? fui no mercado. Eu posso falar o mercado porque não foi com o mercado a situação, né? Eu fui no Sim. Macromix aqui em Itajaí. É um mercado gigante. Inclusive, tem um menino autista que trabalha lá, acho que ele tem 17 anos. Muito gente fina, assim, adoro ele. Mas o que aconteceu? Isso eu era da brigada ainda, fui fardada. Fui com a Maria, saí do trabalho, peguei a Maria na escola e fui no mercado. É aquela coisa que eu falo, são situações e situações. Eu precisava passar, eu não tinha o que fazer, né? Mesmo sabendo que talvez para ela, como era final do dia, ela já tivesse esgotado, né? Fiz aquela previsibilidade, filha, a gente vai no mercado, depois vai para casa. A gente vai no mercado, depois vai para casa. A gente vai no mercado, depois vai para casa. 3, 4, 5 vezes até ela chegar. Que já é uma coisa que tu faz no dia a dia, né? Já automático, assim. Chegamos lá, pegamos o carrinho, fomos até o final do mercado, e é um mercado enorme. Quando ela fez a volta com o carrinho, que ela mudou a direção, automaticamente ela teve uma crise. Porque ela estava indo e ela teve que voltar. E eu não falei. Ela teve uma baita crise. Eu peguei ela, teve uma hora que eu não consegui. Tu espera um pouco, tenta acalmar, tenta fazer alguma coisa. Teve uma hora que eu já não consegui falar e eu não aguentava mais as pessoas parando na minha frente, batendo o pezinho e fazendo aquela cara. Tipo assim, cara, dá um desconto. Não é contigo, não é tua filha, não é problema teu. Tu não vai me ajudar, só sai, né? Peguei ela, botei em cima do meu ombro e saí correndo. Eu tinha colocado o nosso carro na vaga de deficiente. Vou falar um pouquinho sobre isso depois na questão das leis, né? Que tem muita mamãe que não sabe, tem muito pai que não sabe. Então, eu coloquei ela na nossa vaga ali. Eu tinha colocado o carro na vaga de deficiente. Quando eu tô com ela dentro do carro, numa crise absurda, um senhor simplesmente coloca a cabeça dentro do meu carro. E eu fardada. Então, às vezes as pessoas têm aquela coisa de, é mais fácil para ti, era mais fácil para ti enquanto brigadiana. Gente, nunca foi, tá? Nunca foi. Quem acompanha de perto sabe. Então, assim, eu fardada, ele colocou a cabeça dentro do meu carro e disse assim: o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, eu não tô lhe entendendo. Essa vaga de deficiente, sai daqui.
Eu falei, não, eu poderia dar 1000 respostas, mas a minha filha tá em crise, dá licença. Fechei a porta e deixei ele falando sozinho, sabe? Não consegui pagar o cartão para sair do mercado. Isso já tinha passado tranquilamente uns 30 minutos. A Maria ainda estava gritando, as pessoas ainda estavam nos olhando. Aí eu pedi encarecidamente pro moço do mercado pegar o ticket e pagar para mim. Ele foi lá e fez isso aí. Só que na hora, tu quer pegar o teu filho, colocar dentro do bolso e sair. Porque é coisa que não precisa acontecer, sabe? Isso é falta de desconhecimento, é uma ignorância das questões da lei, mas também, assim, ó, é aquela coisa de, tia, não é comigo, né? Por que tu foi lá me incomodar ao invés de dizer tu precisa de alguma coisa? E quantas famílias passam por isso? Isso, assim, ó, é uma coisa... Eu acho que o olhar julgativo das pessoas, tu ouvir aquela frasezinha capacitista, assim, que vem no meio de uma conversinha, que vem no meio de um... Vou dar outro exemplo. Eu trabalhava na Brigada Militar, e agora eu posso falar porque eu saí. Eu trabalhava na Brigada Militar e eu ouvia, tipo assim, o que tu tá reclamando? Tu já é do administrativo, tu já tem carga horária reduzida, o que mais que tu quer? Para eu ter que dizer e correr o risco de tomar uma punição, porque geralmente essas frases vêm do superior hierárquico teu, né? Para eu ter que dizer, olha, isso aí não é nenhum benefício. Isso tá soando como se fosse um presente. Eu tenho isso por lei. Aí vem outro lá e diz assim, tá, mas eu quero ver todo o documento que te dá isso aí, porque se não tiver, acabou o benefício para ti. Que tipo de pessoa é essa que não convive comigo, que não convive com a minha filha, que não sabe o que eu tô passando, mas que tem o prazer de chegar e me dizer isso? Então foi a partir daí que eu me desgostei tanto, tanto, que isso aí me deu a maior força para sair, sabe? E hoje eu luto, inclusive, tenho muitas clientes, amigas da Brigada Militar, de outras, né, instituições também, inclusive, estão assistindo. Quero aproveitar para mandar um beijo, um abraço para todos os clientes, meus amigos, te pedir licença. Para minha família maravilhosa que está me acompanhando, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha tia, todo mundo, primo, cachorro, gato, meu marido que está aqui me aplaudindo, todo mundo dessa rede maravilhosa de apoio que eu tenho sempre, né? Mandar um beijo para todo mundo e dizer que é por eles, por todas essas pessoas que nos escutam, que respeitam o que a gente está falando, né? Que a gente faz todas essas mudanças na vida, se for preciso, né, Guilherme? Que assim, tu sabe que quando tu fala tudo isso em questão de apoio, família, mãe, e tio e cachorro, sabe? É por isso que você já tá vendo que eu já tô meio assim, porque com toda essa enchente que aconteceu, sabe? Já desde o começo, quando aconteceu, eu posso falar de verdade assim, graças a Deus, ninguém da minha ninguém, nem parente, nada, que se foi atingido com tudo A isso. minha também. Só que para ver, só que para ver como é a gente, sabe, em questão de ajudar o próximo. Eu, desde quando começou a enchente até hoje, eu não vou falar em questão de valores nem nada, coisa, eu já fiz mais de uma ação para ajudar famílias, porque assim, ó, eu falo do meu filho, sabe, com toda a dificuldade que ele tem, com todos esses anos de vivência, eu fiquei imaginando, falo de verdade, desde quando aconteceu a enchente, quando aquelas crianças em abrigo, famílias em abrigo, perderam tudo, não tem um norte, a pessoa que não tem nenhuma deficiência já é difícil, sabe? E aí tu perder tudo aquilo ali assim, sabe? Aí tu vê que uma ajuda daqui, uma ajuda dali, e por isso que me emociona um pouco e dá vontade de continuar, sabe? Porque eu já passei por algumas situações com meu filho que deu vontade de parar tudo. Sim. Seguir com ele, ajudar ele e tomei decisões de um ano para cá que para mim me machucam, me dói um pouco em falar, sabe? Quem me conhece sabe, eu não faço mais parte da Associação em Tramandaí, mas não é briga, não é nada com ninguém, não é simplesmente opções na minha vida de ter que entender que eu tenho meu filho, ele precisa muito, sabe? Mas não vou deixar de ajudar uma família. O pessoal me conhece, meu celular sempre tem uma mensagem ou outra, uma informação, e aqui eu sempre digo, não é um advogado, tá? Vou falar por questão, não é um advogado, não é um professor, não é um TO, não é, eu se digo assim, é um pai que trabalha na construção civil, vivencia o mundo azul, mas com vivência, eu sempre falo muito mais vivência do que estudo, muito mais vivência. Eu ajudo aquela família de alguma maneira, sabe? É que a gente se bota muitas vezes no lugar dessas pessoas, né? E por isso que quando eu começo a falar assim, me emociona muito, sabe? Porque
é difícil, sabe? Todo mundo vê. Eu sempre falo pelo meu filho, assim, eu sou abençoado por Deus sempre. Porque quem acompanha minha rede social, quem vê um videozinho de YouTube no canal que tem lá, quem vê o Instagram, quem vê foto dele, não é fácil ter um sorriso que às vezes vê. Não é fácil comer uma batatinha frita num local que às vezes é batata frita e um bife à milanesa que ele come no local lá. Mas está lá. Isso não é fácil. E a tua situação dentro do mercado, ele mais ou menos acredita na idade da tua filha, ou até um pouco mais, eu já passei já. Tu tá no mercado assim e dá simplesmente uma crise lá, tu não tem o que fazer, não precisa nem olhar para ninguém. Tu só tem que olhar para ele e resolver. É eu e pronto. Só que tu fica olhando isso que foi muitos anos e hoje ainda existe isso. Eu acho que não tem como, eu acho assim, não, eu não vou chamar a pessoa de ignorante, nem burro, nem nada, sabe? Nesse sentido. Mas existe tanta informação, mas é que nem tu disse, se tu não quer ajudar, Não não trabalha, critica, não tu julga. não quer, Porque assim, ó, eu essa consigo, eu consigo, sabe, se isso assim, depois de muitos anos, faz anos que eu trabalho isso comigo, assim, questão de rua, vou falar assim, se o meu filho entrar em crise, ou se ele se desorganizar, eu tiver que fazer força, segurar ele, me morder, a minha visão, eu até enxergo tudo na minha volta, mas a minha visão, em nenhum momento eu vou chamar ou julgar alguma pessoa. Eu é. consegui aprender a lidar com ele, porque eu preciso tentar ficar calmo no momento que é praticamente impossível tu tá calmo, porque se tu tiver nervoso, ele também vai ficar mais, já tá desorganizado, ele vai ficar mais ainda. Então, o que tu vai ter que fazer? Organizar ele e depois seguir a vida, porque em questão de uma crise, depois em questão de segundos, minutos, horas, sei lá, parece que nada Não, aconteceu. quando Ele vai eu voltar falo. um sorriso para ti. Mas por que tu tá A rindo? Maria, ela faz assim, ó. A Maria, literalmente, ela faz assim, ó. Ela tá, acabou o mundo dela, tá? Ela tá ali com aquela crise. E as pessoas dizem, ai, né? De repente, tenta dar alguma coisa. Qualquer coisa que tu der pra Maria quando ela tá em crise, ela vai jogar longe. Se tu tentar dar um abraço, ela vai ter que jogar longe, ela vai fazer, né? Quem nos acompanha sabe ali. Eu também procuro colocar as melhores fases dela, mas às vezes eu tento colocar o resto também para as pessoas não esquecerem de como é a realidade do autista, né? Mas assim, a Maria, ela tá lá berrando, brigando, não sei o que, daqui a pouco ela faz assim, e seguiu a vida, e nada aconteceu. E tu tá acabada, tu desabou, o teu dia terminou com aquilo ali. Porque tu pensou, bom, a minha filha estava bem até agora, o que que aconteceu que eu não consegui ver para prever isso aí? Para evitar o sofrimento dela. Porque é um sofrimento, não é uma escolha. Tu coloca a mão no coração do teu filho quando ele tá numa crise e tu sente ele batendo extremamente forte. A Maria, agora que ela fala frases curtas, tem vezes que ela pede desculpa. Ela já tem aquela coisa de conseguir me dar um abraço depois que acabou. Mas durante a crise ela não quer saber de mim. Tem dias que ela só quer saber do pai. E vice-versa. Entendeu? Então, na hora ali, tu vê que ela tá. E tu tem que tentar ainda, né? E tu tem que tentar. Que ela é uma criança, então ela também faz birra. Tu começa a discernir o que é birra e o que é crise. Só que, às vezes, tu tentando combater aquela birra, ela vira uma baita crise. E aí tu tem que lidar com aquela crise que virou, né? Então, nunca é fácil. Mesmo quando é uma birra, não é fácil, porque corre o risco de se tornar uma crise. Ó, o meu marido colocou que se todos tivessem a pureza de uma criança com autismo, o mundo seria um lugar melhor. Porque depois de uma baita crise, ela vai olhar para ti e vai dizer uma frase que ela viu na TV, a ecolalia, né, que a gente chama, porque ela não tem noção daquilo que ela tá vivendo. Ela sabe que é uma angústia, mas ela, na idade dela, e muitas vezes até posterior, né? Se tu não trabalhar, não vai saber o que, que é aquilo ali. Por que, que ela tá sentindo aquilo ali? Porque ela chega a dizer assim, ó, ela quer uma coisa, né? E ela diz assim, não quer! No mesmo segundo, eu quero! Eu não quero, eu quero! Se pra ti é difícil entender ela, tu imagina para uma criança em fase de desenvolvimento, de formação, que acabou de desfraldar muitas vezes, né? Que não se alimenta sozinha, que tem seletividade alimentar, ela não se entende, né? Então, se é difícil para as pessoas dar a volta, entender, por mais que a gente tente não trazer isso, né? Como tu falou, a gente tente não trazer para o ambiente para ficar mais tranquila. Como é difícil para o pai e como é difícil para aquela criança. Então, se tu é uma pessoa que está na volta de uma criança com autismo que está em crise, se tu acha que é, se tu desconfia, isso aqui que seja,
sai. Se tu não vai ajudar, não dá palpite. Porque se tá sendo difícil pra tua visão olhar aquilo ali, imagina o que que é pro pai, pra mãe e pra aquela pessoa que está tendo a crise, né? Então, assim, ó, é um pouco de empatia que falta. Muito ainda nas pessoas. Muito. Nas Mas pessoas, ainda tem. pensamentos, né? Enfim. Para te entender que ainda tem. Só por isso que a gente tem esperança, a gente cansa, a gente dá vontade de largar, vamos voltar, vamos seguir. Que nem autista também, vamos pensar assim, uma hora tá, uma hora não tá, a gente. Eu vou, não vou. Porque eu tenho um exemplo meu, assim, que eu passei uma vez com meu filho na rua, já faz alguns anos, por isso que eu tô dizendo que ainda há, vai melhorar, eu sempre digo. Eu sempre falo, né? Questão de empatia, eu vou ter com 60, 70 anos, acho que eu vou estar aqui, gaguinho, aqui, velhinho, fazendo uma live aqui para explicar. Mas a gente diz assim, porque você está um exemplo do meu filho, uma vez eu estava, no final de semana, num sábado, estava andando, eu sempre aqui, onde eu moro, assim, é uma boa de uma caminhada, assim, para ir até o centro onde eu moro. E eu saía com meu filho, a minha esposa, para ir caminhar. Com a minha atual esposa, na realidade, né, pelo final de semana. Aí saía com ele, a gente saía para caminhar, tudo, tá, vamos pro centro e depois voltava. Na volta, num certo local na rua lá, ele se desorganizou. Ele menor, eu tive que segurar ele, tive que fazer força, tive que segurar, contei, fazer força. Eu do outro lado da rua e um senhor dentro do pátio na calçada só falou lá, não faz assim que tu vai machucar o guri. Eu, naquele olhar assim que eu tô contendo ali a crise dele, a minha esposa do lado lá tentou só fazer uma fala com o senhor, nem falou muito só. E o senhor falou de daí, eu, nesse meio tempo, não foi tão grande, aqui foi em torno de uns 5, 10 minutos, mas tive que fazer a força ali. Quando eu vi que ele começou, que ele se acalmou mesmo, eu virei pro senhor, o senhor quer vir me ajudar? Meu filho é autista, mas eu já tinha... Aí ele só me olhou assim e, acho que não sei se entendeu ou ficou com vergonha, entrou pra dentro de casa e nem falou nada. Cheguei em casa completamente arrasado, falei, minha esposa, eu não saio mais de casa. Bem assim, eu não saio mais de casa. Se for para mim passar a situação assim, eu não saio mais de casa. Ela olhou para mim, não, tu vai sair amanhã, é domingo, nós vamos na praia. Mas depois de muita, bastante conversa, tá? Tudo bem. Vou no domingo, saímos, vamos lá, vamos pra praia, foi na praia tudo direitinho, depois viemos caminhando, eu tava comendo os chocolates e uns M&M's que eu gostava de comer, esse chocolate caiu no chão. Não vou deixar juntar, não vou juntar, não vai juntar, caiu no chão. Ah, já uma crise, era perto de um prédio lá na beira-mar de Capão, lá. Aí chegamos, daí eu parei ali assim, sentei na floreira que tinha lá, e ele se desorganizando, tá. Aí eu escutei que vinha descendo, passo, né, do prédio, era a rampa de subir do prédio, eu já, na minha cabeça já, né, lembrança do sábado, já vai alguém vir me falar alguma coisa, ai meu Deus do céu. Aí a moça pegou, olhou pra mim aqui, minha esposa, já vai de novo, né. Ela pegou e falou bem assim, não, o que aconteceu? Não, ele é autista, mas o que aconteceu? Ela falou assim, não, é que eu tava comendo o chocolate dele e caiu. Daí só espera só um pouquinho. Tá, subiu de novo, daí ele tava meio que brabo ainda, esse contendo ele tudo. Aí meio que tava se acalmando, desceu, a moça desceu de novo. Ô moço, se não sei se ajuda. Mas eu juntei todo o chocolate que eu tinha lá em casa, sacola, toda sacola de chocolate, e isso me emociona em falar, sabe? Porque assim, no momento que eu não vou sair mais com meu filho, no outro ia acontecer praticamente a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não, foi totalmente diferente. Aí tu te opa, não, ainda existe, sabe? Só que tu fica assim, aí só que a gente fica assim, vivendo turbilhões, 220, sei lá que voltagem a gente fica, porque Não, tu tem que vivenciar tudo. Toda vez que a gente passa por uma situação que nos coloca no chão, e são situações constantes, né? São várias situações de várias formas. Eu vivenciei um milagre, que eu costumo falar, quanto às terapias da Maria, porque em um momento eu não tinha nenhuma e depois eu consegui todas, né? E eu não consigo ver de outra forma que não Deus, né? Porque eu acho que se a gente não... Quem guarda, né, os pais atípicos é Deus. Eu não tenho outra explicação. Porque quando a gente pensa, não, eu não tenho mais força, eu não consigo mais, Deus me ajuda, eu entrego para ti. E eu falo isso assim com muita... Eu falo isso com muita entrega, porque se tem uma coisa que a minha filha, que o diagnóstico dela me trouxe, foi gratidão. Gratidão de todas as formas. Gratidão porque toda vez que surge um obstáculo, logo à frente já surge a solução, né? Às vezes das formas mais
loucas, assim, que tu imagina, né? Por mais que a gente busque, que a gente faça, tu passa por uma situação terrível hoje, amanhã tu vai lá e deu certo. Tipo assim, para te lembrar, olha, caminha mais um pouquinho, tá? Caminha até o próximo obstáculo, eu te prometo que lá depois dele vai vir uma solução para apoiar vocês. Então, isso aí é constante. E se tem uma coisa que eu aprendi a ter muito mais, além da paciência, né? Que a gente aprende a ter paciência, sei lá, triplica, quadriplica, nem sei dizer. Ó, amor, ó, vou te falar assim, ó, amor, paciência e persistência. Isso eu tenho Com comigo, certeza. de anos. E fé. De anos já. E fé. Ih, Muita fé. ih. Não, mas é isso aí. Eu queria também, agora eu vou dar uma, tá? Vou mandar beijo também ali. Porque eu falei Pode? das evoluções, eu queria mandar um beijo, um abraço muito grande para todas as tias e para o tio Wes da terapia da Maria, tá? Tia Vivi, tia Lu, tia Camila, tia Cíntia, tia Débora, o Wes que dá musicoterapia, que são todas pessoas maravilhosas, que toda vez que eu tenho um perrengue com a Maria, elas vêm, se unem e me ajudam e vão e fazem. As professoras da escolinha, que graças a Deus eu não tenho hoje nada a reclamar, mas eu volto a dizer, eu sei que não é a realidade de muitas famílias, mas eu preciso, enquanto a minha tem, isso hoje eu preciso dizer, tá? Porque elas são maravilhosas e incríveis. E se não fosse toda essa rede que eu tenho, nenhum homem é uma ilha, né? Se não fosse toda essa rede de apoio que eu tenho, que a Maria tem, eu tenho certeza que seria muito mais difícil mesmo. A gente vê que isso é difícil, sabe? A gente fala, não, óbvio, não tem como deixar de agradecer, a gente sempre fala, porque a vida da gente é assim. Eu sempre falo, a vida da gente é agradecimento. Eu sempre falo, tem uma outra coisa que eu falo. Na vida da gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente às vezes pensa, poxa, me bota um filho. Eu vou falar assim, me bota um filho especial para quê e por quê? Claro, eu nunca me questionei o porquê. Sabe, às vezes as pessoas falam que tu recebeu o diagnóstico, tá, beleza, você recebeu o diagnóstico. Comigo até hoje eu não consigo ser, sabe, o luto, sabe, assim, eu não sei se eu vivencio o luto só se foi de outra maneira, sabe, porque eu tenho, não sei se foi, não é luto, eu acabei tendo um conforto, assim, né, consolo, um conforto nesse caminho, que quando eu recebi o diagnóstico, quando eu saí do local, em Porto Alegre, eu sempre conto essa história, porque meu filho, ele não falava, assim, seus 3 anos de idade, ele não falava, pouquíssima coisa, só que depois, quando a gente conhece, sim, bem o autismo, depois a gente conhece, a gente vê que ele tinha outros traços, entendeu? A gente foi pela fala. Sim. Só que depois que eu descobri o diagnóstico, graças a Deus, num primeiro já, então, sinal que tinha muitos traços, porque tu vai consultar no neuropediatra, não vai ser muitas vezes não é na primeira consulta que tu vai lá e fechou o diagnóstico, ele é autista. Aí busca de alguma coisa já. Sim, aí fui, recebi o diagnóstico, quando eu tô caminhando no centro de Porto Alegre, de cara, assim, uma loja de equipamentos ortopédicos, né, cadeira de roda, muleta, tudo que se imagina. Só que eu tô segurando meu filho, eu olho, 2 braços, a questão de deficiência, da síndrome. A gente vai falar de deficiência, não vai deficiência, tu vai falar o visível na realidade, né? Idades, né? Ele tem 2 pernas, 2 braços, tá bem de saúde, sim, mas não tá falando. Sim, e aí, por isso que eu digo, pra mim, foi aquilo ali. Claro, depois vem N desafios, vem N dificuldade, vem tudo que se imagina que pode acontecer ou não. Então é por isso que eu tenho isso comigo, mas tem uma coisa que eu sempre digo assim, eu agradeço todo dia. Todo dia. Eu também, porque todos os dias. Eu olhar um adolescente de 17 anos, que um dia, não vou dizer que eu não pensei que ia ser pai, tá? Mas é quando me dá esse desafio na minha vida, porque eu sempre falo, é um desafio na minha vida, e além de eu ser pai, eu posso dizer de verdade, sabe? Eu sou pai. Tá? Não é aquela, não, eu não tô naquela parcela muito grande, dos pais que muito grande, dos pais que não ficam. Tu vai falar, mas tu não tá no casamento. Que é o que acontece. Não, eu não tô no casamento, tudo bem. Mas o elo ele tem. O meu filho, ele tá ali. Eu tenho que continuar. Eu tenho que seguir. Ele precisa de mim. E não é só, eu sempre falo, aí não é só um. Aí quando vem o meu casamento, que daí a minha esposa já vem com o meu filho,
Eu sempre digo, né? Que a palavra eu não gosto nem de falar a palavra, tá? Eu digo, é meu filho. Eu vou falar a palavra, sabe o que eu quero dizer? É meu filho. Tanto que eu digo assim, e tu ter assim, tu vê o desenvolvimento dele, hoje, graças a Deus, está em Santa Maria. Oh, mas graças a Deus, sim, ele está em Santa Maria, fazendo seus 20 anos, mas ele está na Federal em Santa Maria estudando Educação Física. Então, para mim, não deixa de ser mais um orgulho de ter dois filhos. Um autista, eu falo em orgulho já, falo de boca cheia, de ter um autista e também tem o meu outro filho que já está estudando na faculdade, que também, tá? Muita gente acha que é típico, mas ele vivenciou muitos anos com epilepsia. Então eu convivo com isso. A minha vida, graças a Deus, ela veio para mim, para ser isso. Para te remoldar. Lidar nesse mundo. E lidar nesse mundo assim que é muito. Sabe, às vezes eu tenho que dizer, sabe, com todas as dificuldades mesmo, que é prazeroso. Ah, mas tu tá sofrendo? Às vezes, opa, é prazeroso. Porque Deus não dá nada pra gente Sabe assim, que é pra viver. Sabe quando que é prazeroso? Eu, particularmente, quando eles fazem uma coisinha tão pequenininha, tu vê um baita avanço que lá atrás tu nunca imaginou eles fazendo. Então, assim, ó, eu vivi esse luto, né? Eu digo que eu vivi, o meu marido, inclusive, fala que eu vivi muito mais do que ele, porque ele sempre foi mais pé no chão e eu sempre fui mais sentimental, óbvio. Mas, assim, teve uma situação logo que eu tive o diagnóstico, assim, um dia comendo, acho que era bolo, agora não me lembro se era bolo ou panquecas, acho que era bolo. A gente tava comendo, tava almoçando ali e eu comecei a chorar. E aí, na mesa, assim, comecei a chorar. E o meu marido disse, meu Deus, o que tu tá chorando? Eu falei, é que a mãe costumava tentar me ensinar a fazer bolo. Sempre me ensinou a fazer bolo, me ensinou a fazer muita coisa. E eu não vou conseguir fazer isso com a Maria. Porque quando tu tem o diagnóstico, não é que tu te vitimiza, mas é que te vem aquele monte de informação, assim, que não te leva pra cima, te leva pra baixo, né? Te leva pra baixo. Então, e aí eu chorei por aquilo há 2 anos atrás. E há uma semana atrás, nem isso, eu e a Maria estavam fazendo um bolo juntas, né? Então, tipo assim, é uma coisinha assim que tu fica comentando uma semana, mais ou menos. Olha o que ela fez, olha o que ela falou. Tipo assim, claro, a gente sabe que eles têm capacidade para tudo, mas isso não faz com que cada coisinha não seja maravilhosa, sabe? Porque isso vai te levando assim para uma expectativa muito boa que tu faz com ela. Não que tu compare o teu filho com outra criança, né? Mas tu fica muito feliz contigo mesmo, com o teu sentimento. Tipo assim, bah, eu achava que ela não ia fazer isso. E olha o que ela tá fazendo, ela tá me surpreendendo. Tipo assim, eles são demais, né? Não tem outra forma de dizer. E tem uma coisa que eu vou te dizer, que tu fala dessas coisinhas, aquilo que eu disse, o Daniel com 17, 14 anos, o Daniel foi cantar parabéns, eu cantar parabéns e ele associar bater palma com 6 anos de idade, cantar parabéns ele bater palma, porque ele sabe que parabéns vai bater palma, tá? Então é uma delas. Mas uma mais recente, assim, é eu entrar no mercado com ele, porque ele vai cortar o cabelo lá no Thiago, lá em Bé, lá na Eu Patrão Barbershop lá, e a gente sempre tem aquela troca, entendeu? Aquela troca, não, foi no mercado, cortou o cabelo, não, depois nós vamos lá no mercado, vai comprar uma coisa, uma balinha, um salgadinho, pegar um negrinho dele na padaria lá que ele gosta, e a água que ele gosta de pegar. É normal. Aí nós estávamos na fila da padaria lá, ele pegou e apontou pro lado das águas, assim, que eu sei onde é que é a água, mas é de uma distância dentro do mercado, longe. É na minha visão de pai, né? Mas é longe lá, tá? Dentro do mercado. Tá, meu filho, vai lá. Eu, né? Eu vou incentivar ele sempre. Não verbal, mas vai lá. E foi. Eu fiquei cuidando desse aí. Foi, daí chegou na frente da porta, né? Mas era longe, eu fiz sinal. Pode abrir. Ele foi lá, pegou a água dele e voltou na padaria. Poxa, eu pra mim, você me emociona, a gente fala com o pai, né? Aí, isso é simples. É uma evolução. É uma coisinha pequena, mas é uma evolução muito grande. Porque foi lá por conta. Ele foi lá, pediu para ir, foi lá. Então é aquelas evoluções todas que tem. Ô Susan, para nós não fugir muito, que assunto nós temos bastante, explica um pouco de algumas leis que tu pode explicar pro pessoal aqui que tu acha importante. Tá, que todas a gente sabe que tem bastante, né? Mas as mais genéricas, sim, né? Mas todo mundo sabe aqui que pode me chamar e não
e volto a dizer, somente a Suzana é advogada, tá? As meninas, tem algumas meninas aqui que já me chamaram só para desabafar e podem fazer isso sempre que precisar. Eu faço questão, porque foram poucas as vezes que eu tive essa oportunidade quando eu comecei, então eu quero que me chamem, que desabafem, que perguntem, que falem, que chorem, tá? Mas assim, falando um pouquinho das leis ali, o autista, né, ele tem N, não só a pessoa, né, o autista, a pessoa responsável por ele, tem várias questões ali referente ao direito à saúde, né, que todo autista tem ali através da Lei Berenice Piana, que eu acho que é a lei mais conhecida que tem, né, da pessoa com transtorno do espectro autista, que é a 12764. Também tem a Lei Brasileira de Inclusão, temos também, né, que regula ali a pessoa com deficiência, e fazendo um compilado dessas leis ali, a gente tem muita coisa segurada, tá? A gente tem ali o direito às terapias, né? Por mais que a ANS às vezes queira tirar isso aí, a gente tem que continuar lutando, porque se modificou para o mal, vai modificar para o bem de novo. A gente vai incomodar até modificar para o bem de novo, tá? Eu falo isso também referente a atendente terapêutica, né? A acompanhante especializada, que é aquela pessoa que tem que ficar na escola ali, né? Tem uma diferença entre as duas, mães não é a mesma coisa, mesmo que tentem dizer isso para vocês, tá? Tem que brigar pelos dois, uma é direito à saúde, outra é direito à educação, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra e tem que brigar. Se precisar das duas, tem que ter as duas sim, tá? Nós temos ali também, ainda nesse nicho aí, nós temos o direito à medicação, né? Que tem muitas mães, e principalmente, né, os filhos com alguma comorbidade que vão tomar uma medicação mais cara. A Maria começou agora com o canabidiol. O canabidiol é absurdo de caro, né? E eu mesma vou solicitar, e eu acho que assim, ó, tem que buscar, tem que solicitar, tem que brigar. Porque se parar de brigar por aquilo que é direito dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, ou até de nós mesmos, e isso eu falo para alguém aqui que, né, que tenha o transtorno, que esteja no espectro, o judiciário vai deixando, porque não interessa a eles, né? Tu vai conversar com um juiz, tu vai conversar com alguém, ele vai saber da lei. Claro, é a área dele. Mas cabe a gente, enquanto mãe, enquanto médico, enquanto, né, profissional, enquanto pai atípico, enquanto mãe atípica, ir lá e dizer, olha, eu preciso disso por isso, isso e aquilo. Eu preciso de uma acompanhante, porque a minha filha, ela ainda não desfraudou, ela não tem condições de ficar numa escola sozinha. Ela não se alimenta, ela tem que ser lembrada de mastigar. E eu acho ainda absurdo eu ter que explicar isso de uma forma tão reta para uma pessoa que não convive. Se tá ali, né? Se tem ali, olha, o que não é coberto pelo plano, se mostrar que ele tem resultados positivos, o plano tem que cobrir. Bah, eu pago um plano de saúde para isso, pago o ano inteiro, pago há 10 anos e quando eu preciso eu não tenho, né? Então, a gente precisa, eu não gosto nem de dizer brigar com o judiciário, porque eu acho que a gente tem que usar o judiciário a nosso favor, mas tu também vai ter que brigar muito para isso. A gente tem N leis que prevêem o direito das pessoas com autismo. Mas se nós não formos atrás de cada uma e levar e explicar e brigar por aquilo ali, a gente não vai ter, porque ninguém vai vir com ela e dizer, olha, o teu filho tem direito a entrar na escola, a ter vaga numa escola. Não existe essa coisa de, ai, mas na nossa turma já tem 2 autistas. Não tem limitação, gente, por turma, tá? Então, assim, ó, isso é inclusive uma prática discriminatória, né? Ah, mas eu sou servidora pública, solicitei a minha carga horária reduzida, o meu filho é grau 2, grau 3, grau 1, independente, mas dependente ali do suporte que ele necessita e eu preciso da minha carga horária. Ah, não, mas tem que esperar o fulano decidir. Tá, mas quem é o fulano? Se tá aqui na lei, se tá aqui até a porcentagem. Se não diz em lugar nenhum aqui que tem que ser só o pai ou só a mãe. Se eu necessito dos dois, eu quero os dois. É um direito do meu filho. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma lei para isso. Precisamos que elas sejam respeitadas, né? Se eu tenho uma vaga de deficiente ali, a vaga para pessoa com deficiência, 2% das vagas de estacionamento, né? Elas são direcionadas para as pessoas com deficiência e 5% para as pessoas idosas. Para essas pessoas com deficiência, o autista tem sim, tá? Ele tem sim direito, porque ele é considerado pela lei Berenice Piana ali, pessoa com deficiência
para todos os fins legais. Então, tu vai lá, tu solicita, tu bota no teu carro ali e tu vai ocupar aquela vaga. E não que tu precise te explicar. Mas por que eu tenho direito a essa vaga, Susan? Por que o autista tem direito? Porque o teu filho pode ter uma crise. Porque o teu filho pode correr pro meio da rua, como já aconteceu. Porque tu não tem tempo de te explicar. Às vezes tu só quer colocar ele dentro do carro e sumir. Porque ele tá tendo uma baita crise, tá correndo risco, vai abrir a porta do carro. Então a gente precisa que as pessoas entendam que a gente não tá pedindo favor. Eu não tô pedindo um favor, entendeu? Eu vou lá e vou solicitar porque eu tenho direito. Se eu sei que eu tenho direito, se é direito do meu filho, eu vou solicitar. Tu não solicitaria pro teu? Sabe? Com certeza. Deixa eu ver, a carga horária reduzida. Temos ali o BPC, né? O benefício de prestação continuada, tão conhecido da LOAS, né? Esse é complicado. Esse é complicado, que é a Lei da Organização de Assistência Social. Eu agradeço a Deus que meu filho recebeu há anos atrás, e até hoje ele continua. A gente sabe que não é fácil. E era para ser, né? Eu acho que era fácil, porque eu sempre digo assim, ó, eu tenho uma coisa, desculpa te interromper, tá? Porque eu sempre digo, não é para mim pai, não é para mim mãe. Exato. Claro que é pra gente lidar, é direito dele, o autista. Se o pai ganha 10 mil, vou dar um exemplo, se o pai ganha 10 mil, 20, 30 mil reais por mês, ou ganha 1 mil, 2 mil, é direito dele, não, e eu da concordo, pessoa. o gênero contigo, porque exatamente por isso que tu falou. Eu acabei de falar, a Maria faz as terapias dela ali, algumas ainda não são custeadas, né? A gente conseguiu algumas, o IP é extremamente difícil de tu conseguir qualquer coisa com o IP, né? E isso eu falo com a maior tranquilidade, porque eu acho que todo mundo aqui que tentou vai concordar comigo, né? Mas assim, ó, para que seria aquele valor do BPC no caso da Maria? Meu Deus, para custear o canabidiol, já estaria ótimo. Para custear uma terapia que não tá. Então não é para Susan ir lá e comprar uma roupa ou fazer alguma coisa assim. E daí acaba que esse benefício ele sai do que era para ser, porque ele era para ser para aquela pessoa com deficiência, para auxiliar ela. O que acaba acontecendo? Os pais não conseguem trabalhar para conseguir o benefício. Porque daí ele não vai conseguir trabalhar porque ele está cuidando de uma pessoa com deficiência, né? Que recebe um benefício do governo que tem que ser a renda per capita, ou seja, a renda por cada pessoa da família para receber o BPC, e não é só isso. Tem que ser R$353. Quem é que vive com R$353? É vergonhoso isso, né? Tu consegue depois no judiciário lá uma flexibilização maior, mas no INSS é esse valor, fora o resto que tu tem que comprovar. O teu filho é uma pessoa com deficiência e tu tem que comprovar a incapacidade temporária dele, né? Que, tipo assim, nem deveria existir isso aí, né? Pô, ele é uma pessoa com deficiência, ponto, né? Então, assim, ó, esse tipo de coisa que a gente acaba ficando, sabe? Porque tu tem que explicar o óbvio. Deixa eu ver. Acho que o BPC é uma delas, né? O direito à educação, direito ao acompanhante terapêutico, ao PEI, né? Ao plano educacional individualizado, que é aquele caderninho que a escola tem, que vai te dizer o desenvolvimento do teu filho, que vai acompanhar desde o início dele até toda ao fim da vida escolar dele, para te ter um acompanhamento, né, para te saber o que ele evoluiu em qualquer escola que ele for, porque esse plano vai te acompanhar, né? A educação, então, assim, são várias coisas que muitas passam despercebido, né? Porque às vezes tu tá tão ligado ali também, eu quero o melhor pro meu filho. E tu não vê isso acontecendo com frequência, né? Tu não vê alguém dizendo, bah, ganhei todos os meus tratamentos na justiça. Tu não vê isso acontecendo, porque não acontece. Não. Tu não vê dizendo assim, bah, ganhei a minha medicação, show de bola. A minha filha tem uma vida plena e maravilhosa. Porque o governo não tem. O Daniel já vai fazer mais de um ano praticamente. Agora, parece que agora que está se encaminhando para receber pelo Estado o canabidiol, né? Porque o Daniel também toma. Então, daí, assim, ó, absurdo
Claro, eu sou uma pessoa, é polêmica daí, né? Vou dizer polêmica, né? Porque daí acaba sendo importado, né? Eu acho que o país em si pode melhorar muita coisa, sabe? A gente vai falar na situação. Porque o óleo, né? Não é a droga em si, o óleo é para fins medicinais. Não Mas é o o óleo autista só que tá, não é só o autista, é várias doenças, síndromes que ajuda. Então eu vejo assim, poxa, por que que eu sempre falo, o ser humano é aquele que comanda lá em cima. Então, gente, olha um pouquinho para essas famílias que precisam nessa situação. Porque eu sempre falo, exato. a gente falar da família, questão do BPC, eu sempre falo, tu tem que viver na Tu tem miséria. que viver na miséria. E tu vai continuar na miséria, provavelmente, né? E Porque tu não aí, vai provar se não for. e é bem assim, é por isso que eu fico pensando, poxa, muitas vezes não é nem a medicação, às vezes essa família não tem nem a medicação. Às vezes Exatamente, está faltando comida. exatamente. Aí tu E daí tu não tem vai. que optar, tu não tem como tu optar por comida e remédio. Tu vai ter que optar por comida. Eu já atendi uma Exatamente. família que eu já, porque a gente tem, você sempre ajuda, né? Aí eu atendi eu sempre, essa pessoa que ajuda, independente da condição financeira, que assim, pode viver lá na miséria, se torna minha amiga. Uma pessoa, eu sou um ser humano que isso precisa, o acolhimento. Conversou comigo, olha a sinceridade dessa mãe. É assim, vergonha de pedir. Já olha como é que assim, olha assim, a vergonha, eu nunca eu não gosto de pedir, mas é que o meu marido está sem serviço. E aquele autista, que daí foi até colega do meu filho, na escola especial, não verbal, mas o jeito de a voz em si deles, né? Tu via que era de crise, mas não era, só porque ela me mandou um WhatsApp, isso é fome, isso aí não tá, tem coisa errada. E eu não consigo pensar assim, não, amanhã eu resolvo. Era numa sexta-feira. Só cheguei em casa, se foi, era de tardezinha, cheguei e resolvi. Fui lá, juntamos umas coisas aqui em casa, levamos lá, comi seletividade Bah, ainda, um Nescau e uma tu vê, bolacha. Foi lá e passou acho que uma hora depois que a gente foi lá, ela passou um WhatsApp agradecendo ouvi aquela voz do filho dela lá. Porque a gente entende, o meu filho é não verbal, mas a gente entende. sim, Tu via que já tava bem, e aí tu pensa assim, poxa, como é que um ser humano não consegue entender assim quem tá lá em cima? Gente, essas famílias elas precisam desse direito. E tudo, na realidade, né, sabe, o direito, infelizmente, eu não precisava estar. Eu sei que é tua profissão, tu tem que ganhar teu dinheiro, vamos falar assim, mas eu não tinha que estar toda a vida buscando um advogado para pegar direito disso daqui, porque é direito, é meu. é, Eu vou lá encaminhar os papéis e fazer. Claro, tu é, pode fazer por conta. Tu pode ir lá encaminhar um BPC, pode. Só que várias vezes acontece o que a gente não quer, é negado. é, Aí tem que chamar um advogado é. para tentar, e aí é burocrático, e assim vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai E indo, daí, e às vezes que parece que eles querem. e daí o Na verdade, acho que é o que eles querem, cansa. Aí a pessoa cansa, não vou buscar mais, não dá. Tô cansado. não, e daí o pessoal pensa assim, eu vou lá, ela vai fazer e vai tentar e deu. Gente, ah, ah, o advogado em si, não digo só eu, o advogado o que tem ali, principalmente, acredito que principalmente um pai, uma mãe atípica ali, né? Ele vai muito atrás, porque assim, ó, não é só tu ir lá e peticionar. Tu vai lá, tu vai peticionar aquela ação. Tu vai pedir para falar com aquele desembargador, eu fiz isso hoje, por uma cliente minha. Tu vai implorar para ele olhar, tu vai tentar dar uma cara pro teu processo para eles entenderem a importância que tem aquilo ali, porque senão vai passar batido. É difícil tu tentar ali em palavras, por mais que tu tente expressar o quanto aquilo significa para aquela pessoa. Isso que o que a gente está pedindo geralmente é uma terapia, uma medicação, dificilmente é dinheiro, né? Mesmo o BPC, tu comprova através da miserabilidade ali, que não é pelo dinheiro. Como tu falou, às vezes a pessoa escolhe comer ou dar a medicação, que dirá uma terapia, né? Porque é acompanhamento pleno ali com tudo que precisa, né? Também para fazer essas terapias. Então, tu vai precisar que alguém te ajude nisso. Tu vai precisar de alguma forma que venha de algum lado para te ajudar. E é importante, por isso que eu digo, eu sei que é difícil, eu sei que não deveria ser, e eu concordo contigo, tu deveria só ir lá e falar, olha, é meu direito, eu quero. Eu sei disso, eu sei e eu concordo. Só que já que existem os advogados para isso hoje, para tentar, a gente não pode deixar de correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Falo isso como mãe atípica também, porque eu brigo muito pelos da Maria. Eu sou muito. Eu, eu, Sim, eu, eu, eu
sair de uma profissão para entrar para uma profissão que eu possa fazer mais por ela e pelas pessoas, pelas crianças, pelas outras pessoas lá, que também não, assim como eu, por muito tempo ficaram, tá, mas e agora o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu preciso de alguém que faça aquilo ali e saiba o que tá falando, tipo assim, trabalhe com aquilo ali com uma propriedade, talvez uma propriedade diária. E hoje tem, graças a Deus, muito profissional bom, muito profissional que se especializa nessa área. Geralmente são mães e pais atípicos, né? Porque tem que ter uma coisinha lá dentro que te cutuque para te fazer isso, né? Eu postei esses dias um rios ali maravilhoso de uma juíza falando sobre isso. E tu vê na fala dela, ela tem uma pessoa autista em casa, entendeu? Porque senão juiz nenhum falaria o que ela falou ali. E é exatamente o que ela disse. Só vai entender o que passa uma família típica, quem é uma família típica. Por mais empatia que tu tenha, não tem como tu entender. E é bem assim, sabe? Essa questão de, sabe, de da pessoa falar dentro da juíza que daí tem alguém, e tu pode ver que a maioria das pessoas que tem propriedade de falar, é certo que tu tem alguém, ou teu filho, ou bem próximo da família, que tu te envolve. Filho de um amigo que tem também, né? Que as pessoas E, muitas vezes se aprofundam naquilo ali, porque são teus amigos também, querem se aprofundar, querem chegar perto do teu filho, querem descobrir um jeito de fazer isso, né? A gente tem pessoa muito boa também. bem Só assim. que a gente tava demais mente aberta lá em cima em quem pode fazer, né? Tá, com certeza. Tem uma, sabe que agora eu me lembrei de uma fala, e eu nunca tinha ouvido essa fala, porque quando a gente é pai atípico, né, porque é do Marcos Mion, é os rios dele que ele coloca, que eu sigo também, que daí ele falou uma situação que se o Romeu não fosse autista, tá, só que eu nunca tinha ouvido a fala dele, nunca. E quem me acompanha, sabe, eu sempre falei assim, o Daniel, meu filho, se ele não fosse autista, eu não seria a pessoa que eu sou. Com certeza. Eu não entenderia o que era mesmo aquele valor de pai, sabe? Pai, sabe? Que eu digo assim, porque assim, a minha vida não seria nem um pouco do que é. Porque assim, eu não estaria hoje aqui, que com a maioria das pessoas sabe, quem trabalha de segunda a sexta, chegou final de semana, sextou, vou aproveitar, fazer alguma coisa, família, tal. Não, eu tô aqui, e vou dizer de verdade, isso que eu faço aqui hoje, isso me dá tanto prazer, eu fico tão satisfeito de fazer, sabe, eu vou falar bem na real, isso aqui para mim é uma terapia. E não legal. E eu sempre falo, sabe, não, e eu sempre falo, e gosto de falar assim de boca cheia também, esse projeto ele não é meu. Esse projeto não é meu, é de vocês, é da Susan que está aqui e é de quem está assistindo. Por quê? Ele não iria funcionar. Porque eu digo assim, é uma ferramenta, eu sempre digo, pessoal que está assistindo, aproveita essa ferramenta que tem. Mostra, divulga, precisa entender alguma coisa. O vídeo do autista, de uma deficiência de uma síndrome de Tourette, um cadeirante, tem vários assuntos em torno disso. Pega a tua rede social, de 10 que tu postar, se tu botar uma coisinha só disso, vai ajudar muita gente. Eu sempre falo isso, porque muita gente tem tempo, sabe? Eu digo, às vezes não tem tempo, mas eu vou dizer. Tu tem tempo de assistir um videozinho de comédia, vou falar uma tragédia, um negócio. Será que tu não tem 30 segundos para postar um vídeo de autismo, um momento de uma crise, só para divulgar ali, tirar um tempinho? Eu acho tão, eu não sei se é porque a gente vive isso, sabe? Assim, é tão simples, porque eu não sei se é porque a gente vive. É um mundo difícil, não é tão fácil assim lidar o autismo, a gente fala, mas ao mesmo tempo a gente é tão simples, porque eu falo isso aqui sempre, ó, eu não precisaria estar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um folder que eu criei, que eu fiz para divulgar. De vez em quando eu estou na rua, às vezes eu conheço uma pessoa, entrego lá. Aí mas claro, aproveitei, vou fazer propaganda. Aqui tem um QR Code, tem o meu canal do YouTube, vai ali, também tem informação. Então é uma coisa que a gente fica assim, ó, estamos em 2024, é aquilo que eu falei, 60, 70 anos, eu acho que eu vou estar pesada, de repente eu falo, eu não sei se eu vou estar até lá, né, porque é mais uma preocupação nossa, a gente não é eterno, a gente tem que tentar deixar o máximo que pode para ele,
e nem para tua filha também, porque a gente tem que abrir as portas, a gente tem que tentar fazer a sociedade entender, ou abrir as portas, ó minha filha, ó meu filho, é assim. Só que às vezes eu fico pensando assim comigo também, por isso que eu disse que eu não posso ir lá na frente. Eu também não. Eu É admito. assim, Eu não posso mas ir, e aí, vou mais a longe gente, contigo. tu Não não pode. sai do lugar, mas tu não sai do lugar, na realidade. Se tu falar que pensar lá na frente, tu não sai. Tu não consegue fazer o tratamento, tu não consegue ter a tua cabeça bem para trabalhar com ela hoje, no presente. Não, eu vou ter que ter mais. O meu medo, ele é bem lá na frente, mas ele já começa ali, ó. Ele começa ali na escola regular. E eu tenho certeza que esse medo é de muita família típica. Aquela escola regular ali já me deixa com o coração assim, ó. Daí eu procuro já não pensar tanto, sabe? Vamos indo até lá, vamos tentando fazer com que ela entenda algumas coisas, vamos tentando preparar ela para algumas coisas, porque a gente não sabe como vai ser. A verdade é que tudo que a gente faz por eles é preparando eles, né? É preparando eles para o mundo que a gente quer que seja e para o mundo que a gente vê que é. Então, é aquela coisa, tu vai indo, tu vai fazendo, tu pega, tu olha só para frente, vai pegando, driblando tudo que aparece ali, ensinando, uh, tentando fazer com que ela passe por algumas situações de cabeça erguida, né? Situações que ela nem entende, mas que a gente já entende, para mais para frente ela aprender a lidar com aquilo ali, né? Porque eles são crianças, ele tem 17 anos, ele é um adolescente, né? A idade que ele tá agora, por si só, já é bem dificultosa, né? Então eu imagino o coração. Mas agora ali tu falou da frase do Marcos Mion, a minha frase ela é um pouquinho diferente. Ela, quando eu saí né, para advogar, eu disse assim, tem áreas que a gente escolhe, né? Eu escolhi a área militar, especialmente ali também, escolhi a área penal, civil, mas tem áreas que escolhem a gente. E eu tenho certeza que essa área me escolheu, especialmente para poder botar em prática aquilo que eu quero para minha filha, para todas as pessoas que eu conseguir colocar, né? Enquanto mãe, enquanto advogada também, mas enquanto mãe também, porque querendo ou não, eu consigo expressar hoje muito mais coisas que eu queria expressar bem antes e não conseguia, porque eu tenho acesso muito maior às coisas que antes eu não tinha, né? Pela limitação, talvez, da profissão também. Então, conhecer um lado do judiciário que talvez os pais não conheçam, que é aquela coisa de, mas tá demorando o meu processo, gente. Eu juro para você, a gente tá toda hora em cima. Mas, cara, é difícil tu lidar aonde não tem exatamente aquele regramento que tinha que ter, sabe? Então, eu tento explicar isso também. Eu me frustro bastante nessa parte, mas a gente não pode desistir. Desistir não é uma opção. Nem para mãe, nem para o pai, nem para o profissional, para ninguém. A gente tem que fazer eles crescer. E eles vão crescer, vão desenvolver e vão fazer tudo aquilo que eles quiserem fazer dentro das limitações deles, que não tem problema de ter, porque todo mundo tem limitações, né? Eu tenho limitações, tu tem limitações, as deles são um pouquinho mais acentuadas, e nisso a gente tenta ajudar todos os dias um pouquinho mais, né? Com certeza, sabe? Por isso que eu digo assim, sabe? Eu falo das dificuldades, eu falo do prazer de vivenciar, eu falo, às vezes a minha cabeça, eu até nem sei se tenho essa ideia, mas também desde quando eu fiz a live com o Luciano Lacerda, me abriu um pouquinho a mente também, que é questão, será que eu não sou autista também? Não é porque, vem do pai, não é isso. É uma coisa que também tem em mim, por algumas coisas, alguns traços, algumas que já aconteceu lá na minha infância, tudo que, sabe? Então, aquela coisa que meio que... Só que pra mim, Guilherme, falando assim, não muda nada. É só um É, diagnóstico. Só, é que pra mim. o diagnóstico tardio, ele também não é falado e a gente peca muito nisso, né? Então, Sim, mas em desenvolvimento, aquele diagnóstico, se não bem tratado, se não bem trabalhado, ele pode ser prejudicial. Por que para um adulto funcional que trabalha, que estuda, que passa por tanto perrengue quanto mais até que uma criança, isso não vai ser prejudicial? Mas o que o diagnóstico vai mudar na vida dele? Ele vai se entender. Ele vai entender por que ele não pode, por que ele não gosta de barulho, por que ele não se concentra, né? Isso prejudica também numa área profissional. Então tem que ser mais trabalhado também essa parte do autismo adulto. é Tem que que é ser tudo. tão em consideração quanto o autismo infantil,
na É verdade. que é tudo, né? Que depois eu sempre digo, vamos falar lá anos atrás, né? Muitos anos atrás, não vou nem dizer do Daniel, mas bem lá, não tinha tanta informação, não tinha tanto, hoje falar, médicos, pesquisas e tudo para ter o diagnóstico. É. Então agora, para te descobrir o diagnóstico, não é fácil, não, é mais fácil, É que porque tem várias pesquisas, tem muita informação também para te estar entendendo e buscando o conhecimento. Então é como dizer assim, agora, depois de muitos anos, tu tá vendo aí atores, atrizes, pessoas de tudo quanto é lado, diagnosticado autismo tardio com 40, 30, 60, 70 anos. Então uma coisa que tu imagina, há 70 anos atrás, 60 anos atrás, mas quem tipo, era, agora... era o autista há 60 anos atrás? Era aquele louquinho que ficava no final da sala de aula. Deixa ele, não incomoda. Ele é louquinho. Era mais fácil, né? E claro, eu não tô falando, não tô criticando os pais, porque eu sei Não, que era outra, né? Mas, tipo assim, essa coisa de. As frases, eu costumo dizer as frases que me fazem virar o olho, né? Essa de todo mundo é um pouco autista, essa aí chega a me doer, assim. A, Antigamente não tinha autista, isso é agora, por causa de tela. Meu Deus, essa é, né? E referente à Maria, ai, mas ela é tão linda, nem parece autista. Tá, mas qual é a cara do autista, né? Tipo assim, então são aquelas frases que a gente vai engolindo ali, mas que tu tem que também trabalhar, o ensinar para as pessoas, né? Tu tem que trabalhar aquilo lá, é uma coisa nova, foi uma coisa nova para mim, é uma coisa nova para aquela pessoa que tá aprendendo também, e só dela estar disposta a aprender, meu Deus do céu, sabe? Então, é uma coisa que hoje a gente tem muita representatividade. E a gente tem como falar sobre isso. Olha, o Instagram, ele alcança tanto, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem o YouTube, a gente tem o WhatsApp, a gente tem podcast, enfim, né? Live, tudo. Então, a gente tem vários meios para ensinar isso, né? E ensinar com amor, né? Ensinar aquela pessoa para ela ver esse lado também das famílias atípicas. e por isso que eu vejo essa situação que não muda entre aspas, tá? Porque eu falei assim, mas eu vejo assim, eu não sei se muito dessa minha angústia também, de todas as situações que vêm dos anos para cá, não seja essa questão de entender um pouco disso, sabe? Porque a gente começa a ler, pesquisa, aquilo, e pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser isso, pode ser aquilo, comeu aquele outro, a gestação foi assim, e Não, assim vai indo, e tu fica, sabe? E aí às vezes tu ouve do teu pai, por exemplo, naquela época tua mãe não deu muita bola por nada, será que tu não é autista? Porque tu tem o teu filho, entendeu? Não é que o teu pai jogou na tua... não é isso, é de ver situações. sim, com Então certeza. aquilo que tem isso comigo, sabe? Se for, mas não vai mudar nada. Não, claro, não vai mudar. Eu vou seguir a minha vida, que eu tenho que seguir, mas quer dizer, eu vou entender muitas coisas que aconteceram Sim, e acontece. com certeza. Dizer que não muda e tem uma coisa que é também, sabe? Eu posso estar dizendo isso, porque assim, eu sei lidar, eu penso, mas não é a hora que o médico diz para Guilherme, tu não é. E aí eu vou saber mesmo Ah, não, e tu se vai mudar ou não. tem que ir Se atrás, eu vai, acho. Tem que se procurar, vai mudar ou não vai. com Porque eu certeza. é por isso que eu vejo, sabe? Porque vai mudar, acredito que mude. Mas eu sempre falo na questão de vivenciar tudo isso, sabe? E às vezes tu ouve das pessoas aquilo assim, mas é porque tu vivencia, tu tá sempre ali. Aí tu... Só que tem traços do meu filho, por exemplo, que ele faz, que eu me vejo na idade praticamente dele também. Aí tu fica se questionando, será? Não, e tem que Mas eu procurar. não fico no será, eu tenho que procurar. Exatamente. Eu sempre digo assim, porque é uma coisa que eu já venho estudando já e não é falta de coragem, assim, então não é, mas não é, porque na minha vida ela é assim. A pessoa que vivencia isso, que está sempre na função, na correria, tem um momento que eu sempre digo para os pais, tem um momento que é difícil também tu conseguir, tu tem que se É, cuidar, porque com eles certeza. precisam muito da Da gente gente. E bem. essa e a gente nessa função de tu ter que viver
1000% para eles em questão de terapia, de buscar isso, de correr atrás, de ajudar, de organizar, tu às vezes não, tu acaba, não é se esquecendo, tu deixa, vamos lá que depois eu vejo. Eu e o meu esposo, a gente comentava ontem, ou hoje, né? A gente vive em função, na verdade, a nossa rotina, ela é sempre feita em cima da rotina deles, né? Tu vai programar a tua rotina a partir do horário da terapia dela, do horário de largar ela na escola. Tu vai. Ai, a gente vai numa janta. Tá, mas que hora é a janta? 10 horas. Maria dorme 9h30. Que jeito que tu vai ir numa janta às 10, entendeu? Então tu programa toda a tua vida em cima daquilo ali. E isso é um perigo muito grande de tu te anular, né? Tanto a mãe quanto o pai tem que cuidar isso aí. Claro, tu vai respeitar os limites dela, vai respeitar os limites deles, mas tu também tem que cuidar para ti não te anular, para ti ficar bem, para cuidar deles, porque eles sentem também tudo isso, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Pode. Eu até achar uma pergunta que tem ali também. Não sei se é a A da mesma. Leandra? Tem uma que acho que é. Do A que perguntou se todas as medicações têm direito toda, na justiça, né? eles têm direito a receber gratuitamente. Por lei, sim. O que que acontece? Tu também vai ver os critérios, vai ter que justificar aquilo. Por exemplo, risperidona é uma medicação basada. Vai ter que justificar tanto o quanto tu vai precisar dessa medicação e a tua renda também, tá? Praticamente tudo, quase tudo, pelo menos, envolve a tua renda. Então, tu tendo o benefício, tu tendo o BPC, tu já consegue de uma melhor forma. Tu vai solicitar municipalmente, ou, né, ou subsidiariamente o Estado ali, mas é possível solicitar sim. Me ajuda aqui, Guilherme, não sei se tem mais alguma pergunta. Pelo que eu tava olhando ali, não, mas pode ser que. Até vou fazer um comentário aqui, tá? O André é o esposo da Josi, que provavelmente a Josi tá Ah, acompanhando junto, vocês estão acompanhando junto, porque a Josi ela é autista, tá? Diagnóstico sim. tardio. Tá? E por isso que eu entendi a conversa aqui. Tá? É que nem ali, ó. Nós, quando recebemos o diagnóstico tardio, nos dá um baita alívio. A gente passa a não se cobrar tanto, entende muitas coisas e se perdoa de outras tantas. Show. Tá. É aquela questão, né, que eu digo que nós estávamos há um pouquinho de tempo conversando, que para mim, de repente, está chegando a um ponto de eu buscar e buscar a fundo mesmo. Porque de alguns anos, principalmente num ano e pouco para cá, ficou assim, acontecendo muita coisa e, tipo assim, não é que é uma angústia, é não até não saber lidar às vezes, É. sabe? Então é aquela situação de tu fazer tudo pelo meu filho, tentar para ele, ajudando as outras pessoas também, e aí eu fico um pouco para trás, aí tu vê uma live, conversa com uma pessoa importante, entendida no assunto também, que é o que eu falei do mencionar o Luciano de novo aqui, que além de fazer tudo que faz, é pai, é autista, o filho é autista e ele é autista também. Então, quando falou aquilo, aí a minha esposa, mas já deu uma escrita embaixo, já só. Mas é que passa um monte, eu sempre digo, passa muita coisa na cabeça da gente, muita coisa assim. Então daí tu fica com aquele ponto de interrogação. Tira esse, já tô muito com isso, sabe? De tirar esse ponto de interrogação. Porque a minha vida eu não posso, eu sou assim, eu não posso, quando eu tô assim, eu não posso viver com ponto de interrogação. E eu sou assim, eu sou 8 ou 80. Ou eu faço ou eu não faço. Eu não consigo ser o meio termo, não, ó. Posso até ser meio termo em grupos de, eu sempre falo grupo de, a gente sempre tem os grupos de apoio, esses grupos de WhatsApp, né, de família típica, eu sempre dou uma discussão, se der alguma coisa, eu entro no meio da conversa sem conhecer ninguém. Eu entro lá para meio que separar a briga entre aspas, tentar chegar ao meio termo, acalmar, porque a gente é um rede de apoio. Hoje aquela mãe não tá legal, aí uma conversa vai ali, outra vai aqui, então a gente tenta sempre se ajudar. E eu tô chegando a um ponto de eu tenho que me ver porque o meu filho precisa muito. Bom, Não só meu filho, os meus filhos e a minha família. Então eu sou tu tem muito assim. que Eu sou muito priorizar. paizão para todo mundo. Eu sou muito paizão, eu sou muito amigo para todo mundo. Se ninguém me conhece, tu não me conhece, Susan, assim, tu entrou no WhatsApp e foi falar comigo lá. Eu vou conversar como se fosse amiga de anos. Eu vou conversar, tentar te ajudar como se fosse de anos. Eu não consigo chegar assim, não, hoje eu não posso. Eu já vou ter que resolver aquele problema. Se eu não consigo, eu vou passar o contato, ó, fala com a pessoa lá que acho que ela vai te auxiliar melhor. Aí, Então é uma situação minha. né, Guilherme? Empatia de quem passa por isso.
Susan, eu vou te falar uma coisa que eu não gosto de falar, tá? A conversa tá muito boa, sabe? A conversa é muito boa. Eu sempre falo de 40, 60 minutos. Olha aí. Quando a conversa é muito boa, ela passa disso, tá? Quando o bate-papo, ela passa. Agradece. Isso, ó, agradece, faz os seus agradecimentos finais, agradece todos o assunto que quer falar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta junto com isso, então, tu vai agradecer, eu vou te fazer uma pergunta. O que tu espera da inclusão e faz os agradecimentos finais que daí a gente encerra a live. E vou te dizer assim, ó, muito obrigado e passa as tuas redes sociais para nós aqui, que quiser falar contigo, eu tenho que te agradecer de coração, tenho um orgulho de dizer assim, ó, de tu ter aceitado o convite. E vou te falar de novo em questão da tua filha, teu esposo tem um carinho muito grande por vocês, pela tua filha, porque essa lembrança eu tenho viva assim comigo, assim, aquele dia que eu botei ela no meu braço, ela me abraçou, tu foi tirar foto, e eu tenho a foto guardada, tá ali. Então é aquela coisa assim que é gratificante a gente viver esse mundo e saber que quando a gente conhece a outra pessoa, sempre a gente fala empatia, de a gente entender um pouquinho do que aquela pessoa passa. Então eu te agradecer pelas tuas escolhas na tua vida, tá? Que a gente sabe que não é fácil. E como tu falou nessa live, que tu abriu mão de uma profissão, que é um sonho. Eu sempre digo, tu tem um sonho. Tu abriu mão daquela profissão para vivenciar outra profissão e ainda pensando em, além de ajudar a tua filha, ajudar as outras famílias também. Bom, eu gostaria de agradecer a quem permaneceu, já é bem tarde, né? Eu sei, bem tarde para mim, que sou uma senhora idosa que dorme essa hora quase. Mas assim, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Nossa, a ti, Guilherme, assim, ó, sem palavras, porque como eu te falei, tu foi uma das primeiras pessoas que me abraçou quando a gente teve o diagnóstico, eu não conseguia enxergar nada na minha frente e vocês foram me apresentando um norte. Eu admiro muito tu, a tua família, o teu filho, nossa, a paciência que tu tem com ele, a determinação desde sempre. Eu vi isso, ninguém me falou, eu vi várias vezes. Então, também é recíproca toda a admiração. E eu gostaria de passar um recadinho para as mães atípicas, né? Também sobre a inclusão, mas para as mães atípicas, que receberam o diagnóstico agora, que sabem que receberam e ainda não sabem muito bem o caminho que tomar, né? Se tiver que viver esse luto, vive, tá? Não se cobrem pelo medo, não se cobrem por não saber o que fazer, não se cobrem por, às vezes, um pensamento de por quê. Não se cobrem, tá? Tem hora para tudo. E vai ter hora que vocês vão levantar esse luto e vocês vão ir à luta. Bem clichê assim, porque é assim que acontece. A gente ama os nossos filhos, os pais, as mães, familiares, enfim. Quem ama, né? Quem ama vai sofrer, mas vai sofrer porque a gente sofre com o desconhecido. Depois que a gente conhece, a gente encontra diversas formas de lidar com isso, né? Então esse é o meu recadinho para as mães atípicas, como eu já falei, me chamem, tá? Me chamem, eu tô à disposição. O meu Instagram é o Sulazari, né? E o Susan Lázaro Advocacia. Qualquer um dos dois que me chamarem, eu tô à disposição. Tem meu WhatsApp lá também, tanto para dúvidas legais ali, né? Sobre os direitos, mas também para aquela dúvida sobre, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Porque eu já tive assim, e eu sei que isso acontece. E é normal, né? E a gente sempre quer buscar o melhor para os nossos filhos. E aí entra a questão da inclusão. O que a gente espera da inclusão, o que eu espero da inclusão, é que mais à frente é maravilhoso tu ter uma carteira de identificação do autismo, mas eu não queria precisar usar aquele cordão na minha filha para que as pessoas olhassem para ela com respeito. Eu não queria ter que chegar em algum lugar, como já aconteceu, ou ouvir de mães, como já aconteceu, de dizerem assim, bah, a escola recusou a minha filha quando soube que ela era autista. A escola nem sabe quem é o teu filho. Então, assim, ó, o autista tem que deixar de ser um rótulo. Tu tem que olhar para aquela pessoa que está dentro do espectro, né? E dizer, não, eu vou te acolher, porque é um direito teu e também porque tu é uma pessoa, um ser humano, e tu tem que ter esse acolhimento. Tem que acreditar que vai evoluir, entendeu? Eu quero poder mandar uma petição para um juiz e o juiz lei dizer, bah, exatamente isso aqui. Baixou de bola. Não, eu não vou tirar isso aqui dessa criança. Eu não vou tirar a terapia dela. Eu não vou tirar a medicação, sabe? Eu vou respeitar essa voz. Eu vou respeitar essa dor dessa família que está procurando uma melhora para a filha e para o filho dela. Então, eu acho que o mundo da inclusão é simplesmente um mundo onde a gente peça um direito, né? E tenha ele atendido. É
simples assim, né? É que a gente seja visto como pessoas que estão buscando o melhor para alguém que a gente ama, como tantas outras pessoas buscam, né? Para tantas outras situações, né? Acho que finalizei e agradecer a todo mundo novamente, todo mundo que está aqui me apoiando, minha amiga maravilhosa de anos, a Sara Alves, advogada também. Já falei os outros, a Rossana falou aqui em cima, né? Ela era minha colega da brigada e a menina dela também é autista grau 3 de suporte, Guilherme. E hoje, graças a Deus, eu tento de todas as formas auxiliar ela. Isso para mim é muito gratificante, porque eu conheço essa guria aí há anos e ela é extremamente guerreira com aquela menina linda dela, né? Que é a Ayla. Beijo, Ayla. Então, assim, ó, a todos os outros que eu não beijei aqui, não mandei, né? Para cada um, eu gostaria de agradecer, tá? Porque senão a gente vai até às 10 horas. E o meu marido, com certeza. maravilhoso. E a minha filha, com certeza. Com certeza. É assim, ó, agradecer de coração mesmo por ter participado. E, pessoal, a mesma coisa assim, ó, eu sou um pai atípico, vivencio bastante, tá? Minha rede social tá aqui, bate-papo_com, quem quiser conversar, vai no direct ali para conversar, me procura se precisar alguma coisa, pode ter certeza, a Susan sabe que eu vou ajudar da maneira que eu consigo. A gente sabe que vivenciar o autismo, se tu está com uma dificuldade, a gente vai se ajudar. Então, só tenho a agradecer, Susan, mais uma vez, por tu ter participado. E com certeza, mais para frente a gente chama de novo e a gente conversa mais, porque as famílias precisam muito saber, e a gente sabe que não só leis, mas o dia a dia da gente é muito importante elas estarem sabendo. Susan, brigadão, fica com Deus e até a próxima. Todos, tchau. Pessoal, agradecer a todos que ficaram aí para mais um bate-papo com. Peço que curtem, compartilhem, sigam minhas redes sociais, tá? Bate-papo_com aqui, meu Instagram, meu canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva, pra gente estar sempre falando de inclusão. Fiquem com Deus e até a próxima. Como eu sempre falo, Bate-Papo com é pra vocês. Um forte abraço.